A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para podermos cultuar o santo nome dEle. Peço a você nesse momento, irmão, que abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus, aleluias. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu peço aos irmãos que estejam orando para que Deus possa, o mais rápido possível, nos dar a graça para podermos estar cultuando todos juntos nas quarta-feiras, na sexta, para que tudo venha voltar à normalidade. Nós temos que estar orando ao santo nome do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué para conduzir o povo até a terra prometida. E quantas pessoas já passaram sobre a face dessa terra? E nós estamos aqui vivendo um novo tempo, aonde eu e você temos que ser igual a Josué, a conduzir as pessoas que se encontram perdidas aí fora, na direção da terra prometida. Hoje essa terra prometida para mim e para você é o céu, é a nossa salvação. Não desista, não desanime, seja forte, seja corajoso, porque Deus está contigo e Deus é fiel para nos ajudar e nos abençoar em todo o tempo. Aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz esteja com todos. Vamos louvar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te louvar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã
pra te seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Muitos feridos choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixa um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, marcharam na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. E
toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca descansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abram vossas Bíblias, João 8:31. João 8:31. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente ler a palavra de Deus, eu quero falar para os amados irmãos que nós somos uma igreja que queremos andar dentro da palavra de Deus. Aqui não é segundo o que o Fábio pensa, é o segundo o que Deus quer para esse ministério. E não importa
se a gente tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, a gente tem que andar dentro da verdade. E a verdade é qual? É a palavra. Eu não vejo em lugar nenhum da Bíblia onde nos instrui a andar segundo o pensamento do homem, segundo a religiosidade, segundo os consentimentos do homem. Mas em todo lugar que a Bíblia nos ensina, nos mostra a caminharmos pela vontade de Deus, sermos direcionados pela vontade de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. João 8:31. Aleluia. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco de Jesus, aquele que nos libertou. E muitos de nós hoje caminhamos, às vezes presos às palavras que muitas pessoas têm colocado segundo a vontade deles, não segundo a vontade de Jesus. Quando nós nos propomos a fazer essas lives, nós não fizemos isso para confrontar pessoas, nós fizemos isso para pregar a palavra do Senhor. Tudo que nós falamos é baseado no que a Bíblia nos ensina. E maravilhosamente Deus é tão bom que Ele fala: será que nós vamos deixar de agradar a Ele para agradar o homem? Não, nós temos que agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós vamos desagradar a homens. Mas quando nós agradamos a homens, nós desagradamos a Deus. E nós somos chamados por Deus. A Bíblia fala em Efésios 4:11 que Deus chamou uns para apóstolos, discípulos, para pastores, evangelistas, mestres. Então Deus que chamou cada um de nós para a obra dele. E nessa noite, irmãos, Deus colocou no meu coração: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos na igreja buscando a presença de Deus, tentando aprender as coisas de Deus todos os dias, diante da palavra dele, que é a Bíblia. Não adianta eu e você queremos acharmos para colocarmos aquilo que nós pensamos, porque isso não vai tocar na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele mora em mim, ele mora em você, ele habita em nós, mas tudo que ele coloca em nossa boca é que nós temos que falar para as pessoas. E não é só falar, é viver. As pessoas que andam hoje segundo a uma religiosidade, essas pessoas estão presas a dogmas da igreja, a direção humana, aonde as pessoas limitam as pessoas naquilo que elas pensam e impedem as pessoas de alcançar a Deus. Se Deus chamou cada um de nós para sermos de forma diferente, mas nós temos que andar numa só direção e num só propósito, que é pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Nós temos que amar as pessoas que estão em nossa volta. Nós não somos chamados, irmãos, para vir só para a igreja, sentar no banco, receber uma palavra, ouvir louvor, ir embora para nossa casa e seguir a nossa vida, não. Deus nos chamou para amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas às vezes se sentem incomodadas, porque às vezes que a gente vem aqui pregar uma palavra, falar que a igreja é uma casa onde Deus é o nosso Pai, e filho nenhum tem que pedir ao pai para pegar nada que está na geladeira, é uma verdade. Tudo que nós temos é de Deus. As pessoas que estão em nossa volta é a nossa família. Um filho, quando chega na casa do seu pai, ele não paga para comer, ele senta na mesa e vive o compartilhamento ali, compartilha o pão junto com o seu pai. Mas só que quando a gente vem pregar essa verdade dentro da igreja, muitas pessoas se sentem incomodadas. Mas graças a Deus, irmãos, que isso não vai tirar o meu propósito e o meu foco, porque a Bíblia nos instrui a isso. A palavra de Deus nos mostra isso, que muitas pessoas ainda não tiveram o verdadeiro encontro com Jesus. Tem muita gente que caminha na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e está pregando o que o pastor falou, o que o líder dele ensinou, mas essa pessoa não está vivendo o que a palavra de Deus nos ensina.
Porque essas pessoas estão presas a homens e não estão presas ao Evangelho de Cristo. E Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar liberdade. Essa liberdade para que nós possamos ter uma comunhão dentro da igreja e a liberdade de pregar um Evangelho ao qual Ele coloca no nosso coração. Mas não é só a gente subir em cima do altar, irmão, e falar, a gente tem que viver. Tem muita pessoa incomodada porque agora está chegando o tempo que ele vai ter que colocar a mão no bolso. O dinheiro não vai ser mais só para a casa dele, tem que ser para toda a igreja. Chegou um tempo que eu e você temos que mostrar por que é que Deus nos chamou. Se nós estamos com os olhos nas coisas naturais ou os olhos nas coisas espirituais. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Muitas pessoas que falam do amor de Deus, pregam a palavra do Senhor, quando chega um momento difícil, essa pessoa esquece do Deus que chamou e começa a olhar para as coisas do mundo. Mas se eu e você entendermos que nós estamos diante de uma verdade, essa verdade é a Bíblia Sagrada. Através da Bíblia nós conhecemos os mandamentos, conhecemos o Evangelho, e esse Evangelho nos ensina quem é Jesus. E nós conhecemos Jesus e nós vamos ser libertos de tudo que nos prende a esse mundo. Nós vamos entender, meu irmão, que as coisas que Deus dá para mim, dá para você, é para compartilhar com as pessoas que estão perto de nós. Não adianta a gente querer fugir para outra direção. A Bíblia sempre vai nos levar para o amor. O amor incondicional de um para com o outro. Eu sei que tem pessoas que se incomodam. Eu sei que tem pessoas que quando a gente fala uma verdade, às vezes uma pessoa pega essa verdade e mostra para ela, ela fica incomodada. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que quando eu saio da minha casa, venho para a igreja, eu vou para o monte, ou na minha casa mesmo eu oro, eu peço a Deus para que Ele faça a vontade dEle, não a minha. Eu peço a Deus que me corrija todos os dias aonde eu estou falhando, porque eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu entendi que aonde eu estou errado eu tenho que consertar. Eu entendi que eu tenho que aprender com os meus erros, com os erros das pessoas que estão em minha volta. Eu entendo que Deus deixou esse manual para a gente poder seguir ele. E muitas pessoas hoje esquecem desse manual e pregam um evangelho segundo a escrever uma pessoa, segundo a escrever outra pessoa. Porque quando entra aqui para dentro, não tem como você fugir da verdade. Não tem como. E as pessoas se encontram, irmãos, tristes, angustiadas, pessoas que estão passando por um momento muito difícil. E as pessoas, em vez de estar pregando o amor, vivendo o amor, essas pessoas às vezes ficam preocupadas assim: tem ciclano lá do outro lado que está pregando um evangelho que vai contra o nosso pensamento. Irmão, não estou nem aí para o seu pensamento. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Eu estou preocupado, irmão, em poder cuidar das pessoas que têm chegado até aqui na igreja. De verdadeiramente eu e você podemos caminhar na direção da nossa salvação, do nosso Redentor, daquele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário por mim e por você. Porque como eu preguei aqui no último culto, o ouro e a prata, meu irmão, vai ser consumido. O nosso galardão é no céu. Aqui na terra, se nós tivermos o que comer e o que vestir, nós temos que dar glória a Deus. Tem pessoas que às vezes não conseguem entender que quando a gente fala dos mercenários, pessoas que saem pelo mundo a pregar o evangelho atrás de dinheiro, a Bíblia também nos ensina sobre isso, sobre o falso profeta, sobre o ladrão, sobre aquelas pessoas que não vão entender a verdade do evangelho. Então nessa noite eu me pergunto e te faço a mesma pergunta: qual é o seu objetivo aqui na terra?
Agradar a Deus ou agradar aos homens? Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Timóteo 4, versículo 1, Timóteo 4:1 diz assim: expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, eu te pergunto, será que o amor de muitos está esfriando? Será que o amor de muitas pessoas que teria que estar amando estão esfriando? Pessoas que estão preocupadas com si próprio? Pessoas que tinham que ser o bom pastor, né? Condutor das ovelhas. Às vezes ficam muito preocupados, porque se a igreja não tem ovelha, não vai ter lã para ele tosar. Se a igreja não está tendo ovelha, ele não vai poder comer da carne das ovelhas. Mas chegou um tempo dentro da igreja, nós estamos passando por um tempo onde as pessoas vão ter que ir lá no seu celeiro, tirar o alimento e levar para as ovelhas no pasto. Esse pasto hoje, nos dias atuais, são as pessoas que estão dentro da sua casa, passando a necessidade de um alimento. Porque as pessoas hoje pensam que pregar o evangelho é subir em cima do altar e falar 1000 coisas bonitas que vai edificar momentaneamente a vida daquela pessoa. E não é isso o evangelho. O evangelho é você ensinar uma pessoa a vencer os seus medos, entender que Cristo pagou o preço por mim e por você, que nós temos uma liberdade de podermos todos os dias estar na presença dele, que nós temos que amar as pessoas que estão em nossas voltas, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, amparar as pessoas que estão caídas. Porque na Bíblia de muitas pessoas, eu não acho que lá não tem Tiago 1:27, lá não tem Hebreus 13, não tem. Não tem Mateus 22, do 36 ao 39. Porque como que nós vamos caminhar na terra, irmãos? Que a palavra de Deus fala, em Tiago 1:27, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, ajudar essas pessoas verdadeiramente, acolher as pessoas que têm chegado até nós. Eu não me preocupo se eu vou andar na rua e algumas pessoas que não têm entendimento, alguns religiosos que acham, que pensam que eu quero ser melhor do que eles. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Bom é Deus, maravilhoso é Deus, eu sou pó e cinza. Como eu sempre digo, eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu estou aqui nesse tempo pastoreando um rebanho que é de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que se Cristo é o grande pastor, o cabeça da igreja, e as ovelhas que vêm para cá é Deus que manda. A Bíblia fala que se Deus não enviar, ninguém vem. Os obreiros que estão aqui, a palavra de Deus fala que a gente tem que pedir a Deus para enviar os obreiros para a seara. Agora, irmãos, eu fico às vezes assim me perguntando, por que as pessoas que tinham que estar defendendo o evangelho, elas estão defendendo as coisas do mundo? Quando a gente fala de políticos corruptos, quando a gente fala de pessoas que tinham que estar defendendo as igrejas e não defendem, quando a gente fala das pessoas que tinham que estar amando e não estão amando, eu me pergunto, hoje na nossa cidade, se a fiscalização passasse, 70% das igrejas não tem documentação. Que exemplo que nós estamos dando? 70% eu ainda acho que é pouco. Aí eu fico me perguntando, como que as pessoas, em vez de caçar as pessoas que querem pregar a verdade, elas não ajudam? Elas não olham para dentro de si mesmas e se perguntam, será que se Jesus voltar agora, eu iria alcançar a minha salvação? Mas eu não fico só aqui não, irmãos.
Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Isso aqui eu estou pregando e mostrando aqui na tela aqui, para os irmãos depois não falar assim: o pastor está pregando, falando de si próprio. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. As pessoas hoje estão fugindo da realidade da palavra de Deus e vivendo segundo aquilo que elas querem. E eu e você temos que entender que nós temos uma direção para ser tomada. Uma direção essa, meu irmão, que Deus nos colocou aqui na terra para poder fazer a diferença. Se nós não amarmos as pessoas, se nós não ajudarmos as pessoas, como que essas pessoas vão chegar, meu irmão, diante da presença de Deus? Não é só as pessoas chegarem na igreja, sentar no banco, ouvir uma palavra, um louvor, e a sua vida não mudar. Porque tem gente que está há 20 anos, 30 anos na igreja, e a sua vida continua a mesma coisa, não prospera, a vida do casamento não muda, os filhos não mudam. Isso está errado. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus para nos ensinar, nos mostrar onde é que nós estamos falhando, para que nós possamos passar essa fase. O povo ficou murmurando num lugar que era para ser 11 dias, ficou 40 anos. E assim eu vejo a igreja hoje, na totalidade. A igreja está rodando e ficando no mesmo lugar. Os jovens não estão tendo transformação, os casamentos não estão tendo transformação, e muitos líderes não estão preocupados com isso, porque as pessoas estão dentro da igreja vivendo de aparência, mas estão dizimando, estão ofertando, estão contribuindo, a igreja bombando financeiramente. Mas só que Deus olha para mim e para você e quer que nós ajudamos as pessoas a ser felizes de verdade. Olha para mim e para você, para que a gente possa pregar o evangelho de transformação e mudança de vida. Só que Deus é maravilhoso demais, porque Ele fala assim: quem tentará acusação contra os meus eleitos? O próprio Deus é quem justifica. Quem vai me justificar é Deus, irmãos. Quem vai mostrar quem sou eu é Deus. Porque eu não vou falar de mim em cima do altar, a Bíblia não me dá esse direito. Quer saber quem sou eu? Vem aqui na igreja, senta com os irmãos, conversa com eles. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Agora nós precisamos de entender uma coisa: que o evangelho tem que ser pregado, a verdade tem que ser pregada, doa a quem doer. E se nós pregarmos o evangelho, as pessoas vão ser libertas da escravidão. As pessoas vão conseguir ter força para sentar no banco da igreja, dobrar os seus joelhos, orar a Deus, passar esse tempo difícil que nós estamos vivendo. E não adianta, irmão. E mais uma vez eu vou falar: cadê os ladrão itinerário que saía roubando o dinheiro das igrejas, dos irmãos? Existem homens de Deus que são pastores itinerantes, pessoas que vivem da obra de Deus, do evangelho. Mas cadê os malandros? Na hora que a porta da igreja abrir, todos voltarão? Cadê as pessoas que querem fazer missão na África, em outros países? Eu sei que tem pessoas maravilhosas que fazem ação nesse lugar, que ajudam as pessoas. Mas cadê esse povo para ajudar o povo que está na rua? Se as igrejas cuidarem das pessoas que estão dentro da igreja, verdadeiramente, alivia em todas as áreas da sociedade. Sobra mais para a prefeitura, assistência social, ajudar outras pessoas. Sobra, meu irmão, para ajudar outros lugares.
Aqui é uma igreja pequena, mas em nome de Jesus vai ir até onde Ele quiser. Mas a nossa parte nós estamos lutando para fazer. E graças a Deus não tem faltado nada. Eu não sou melhor do que você. Simplesmente eu entendi e entendo que a Bíblia nos ensina a ajudar as pessoas, a amar as pessoas, a acolher as pessoas. Eu, pela minha ignorância, eu não consegui ainda entender. Como que eu vou vender alimento dentro da igreja? Como que eu vou fazer bazar dentro da igreja? Como que eu vou deixar de acolher as pessoas dentro da igreja? Se a igreja é a casa de Deus, se nós somos irmãos, se nós estamos aqui para acolher, são coisas que eu fico pensando. E não adianta as pessoas pensar que as coisas vão melhorar, que não vão, irmão. Somos nós que vamos ter que estar revestidos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. A igreja que tem que se preparar para a batalha, é a igreja que tem que ir contra as portas do inferno. Mas o diabo hoje, ele não está trabalhando fora da igreja, está trabalhando dentro da igreja, deixando as pessoas morrer à míngua dentro da igreja. Você que às vezes pensa que nós estamos aqui pregando contra você, vem aqui. Eu quero pôr você para sentar com muitas pessoas que aqui estão, para você conversar com elas, irmãos, e ver o que o diabo já fez e hoje como estão essas pessoas. Porque eu acho que o verdadeiro evangelho é o testemunho da pessoa, não é o meu testemunho. Eu não preciso de pegar e filmar pessoas aqui para dar testemunho, não. Porque a obra que essa igreja faz, eu e todas as pessoas que aqui estão, é para Cristo. Mas se você quer ver vida, mudança, transformação, vem aqui, conversa com as pessoas. Te convido a estar aqui domingo às 19h30, para que nós possamos pregar o evangelho de Cristo, viver o amor de Cristo. Pastor, prega a palavra. Eu estou pregando a palavra. Eu estou dizendo que muitas pessoas vão querer andar na sã doutrina de si próprio, doutrinas de demônios. Aí você me pergunta, mas por que isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e seguir fala que porque muitas pessoas não quiseram viver na verdade do evangelho, Deus enviou um espírito sedutor para dentro da igreja, com sinais, prodígio e maravilha para enganar as pessoas. Deus enviou, permitiu isso acontecer, porque o homem não quer viver a verdade do evangelho, não quer ser liberto pela verdade do evangelho, não quer transmitir o amor do evangelho. Tem muitas pessoas se espelhando em você. Eu prefiro 1000 vezes, irmãos, vir aqui pregar palavra de 20 minutos, 30 minutos, simples, que você vai entender, que você vai meditar, que você vai ver que o evangelho é simples. Quem complica o evangelho é o homem. Você vai entender que eu tenho defeito igual a você, sou pecador igual a você. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nós estaríamos consumidos. E muitas pessoas idolatrando, muitas pessoas falam da igreja católica que fica adorando imagem. E quantas pessoas que ficam adorando pastor, adorando cantor. Isso também é pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a glória de Deus Ele não divide com ninguém. Você seguir aos passos de Jesus não é viver o que muitos estão vivendo. Pessoas que estão ficando milionárias e as pessoas passando fome dentro da igreja. Alguém tem que pregar a verdade, alguém tem que falar do amor de Deus. Eu não sou uma voz sozinha no mundo. Existem muitos remanescentes sobre a face dessa terra, pessoas que verdadeiramente querem viver o evangelho, pessoas que entregou a vida para Cristo e falou: Senhor, faça a tua vontade,
Por mais que eu sou um pecador, cheio de defeito, mas eu estou aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor que me ajude, que me lapide, que me transforme, que coloque em mim um coração segundo ao teu coração, que me dê a oportunidade de caminhar sobre a face dessa terra e fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, como que nós vamos caminhar? Porque até hoje, irmãos, as perseguições que eu tive, as coisas que eu escuto, não é das pessoas do mundo. Essas pessoas todas que eu vejo, as pessoas que eu bebia com elas, ia para bagunça com elas, quando eu era do mundo, todos que me vê, fala para mim: Fábio, você escolheu o melhor caminho. Eu tenho vontade de fazer a mesma coisa. Eu oro por essas pessoas, tento ajudar essas pessoas. Se eu passar na rua, elas estiverem sentadas num bar, eu paro, converso com elas. Porque um dia Deus teve misericórdia de mim e me tirou de dentro de uma boate. E eu não sou melhor do que ninguém. Quem chama o homem, quem faz o chamado para o homem é Deus. Cabe a você aceitar esse chamado. Mas tem muitas pessoas que aceitou esse chamado e passou um tempo, eles desviaram os seus olhos, desviaram a sua caminhada. Nós temos que viver diante de uma palavra, meu irmão. Nós temos que seguir o que Deus nos ensinou. Nós não podemos querer viver os pensamentos de homem, porque os pensamentos de homem são aqui embaixo, os pensamentos de Deus é lá em cima. Deus não vê como você vê, como eu vejo. Sabemos que Deus trabalha na multiforma dele, que muitas pessoas vão estar no mesmo ministério pregando de forma diferente, mas numa direção qual é essa? De libertar pessoas, de trazer vida, trazer paz, trazer transformação, edificação para as coisas de Deus, para a casa de Deus, para as pessoas que estão em Deus. Porque você pensa que as pessoas que vêm para a igreja às vezes estão louvando, pregando, estão sentadas nas cadeiras, na porta da igreja, as pessoas que limpam a igreja, essas pessoas não erram? Essas pessoas não passam luta, não têm dificuldade? Se Deus permitir as pessoas ver a realidade de todas as pessoas que pregam dentro da igreja, muitas pessoas ficariam loucas. Por isso que nós temos que olhar para Cristo. Por isso que nós temos que ensinar as pessoas que nós podemos errar. Eu posso errar, qualquer pastor pode errar. Mas quando nós errarmos, o que a gente tem que fazer? Reconhecer o nosso erro, pedir perdão para Deus e caminhar. Marchar naquilo que Deus nos ensinou. Porque o que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja é um conhecimento, é uma sabedoria terrena. É uma sabedoria terrena. Tiago fala isso em Tiago 3, a partir do versículo 13, fala. Ele compara a sabedoria terrena, ele fala assim que a sabedoria terrena é maligna e diabólica. Mas nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Porque por mais que nós somos simples, quando nós falamos as coisas de Deus, o Espírito de Deus entra dentro das pessoas e transforma, edifica, muda. Naquele momento muitas pessoas às vezes não aceitam, mas quando é de Deus, o próprio Espírito de Deus que incomoda essa pessoa até ela aceitar a verdade. Então que nós possamos viver a verdade do Evangelho, irmão. Que nós possamos lutar para estarmos na presença de Deus. Porque como eu acabei de dizer, as pessoas que lá fora eram meus amigos de bebida, de coisas erradas, hoje são as pessoas que me apoiam. Muitos são que me apoiam. As pessoas que eu achei que iriam me acolher são as pessoas que mais falam. Pessoas que até já desejou para mim, que queria ver até quando essa porta dessa igreja aqui ia ficar aberta. E da mesma forma que eu disse para essa pessoa, eu vou dizer para vocês: até quando Cristo quiser, porque essa igreja não é minha, é dele. Eu não sou dono de igreja, mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu não vou entrar no sistema religioso.
Eu não vou compactuar, meu irmão, com pessoas que estão interessadas em dinheiro, cargo político, pessoas que querem ter 20, 30, 40, 50 igrejas para conseguir volume de dinheiro. Eu quero conseguir volume de pessoas salvas, para alcançar mais pessoas e salvar a vida delas e levar para o reino dos céus. Pessoas que estão preocupadas com terno, gravata. Eu estou preocupada com pessoas que têm ordem, decência. Eu não estou preocupado aqui, irmão, com coisas que não edificam, não. Eu estou preocupado com coisas que edificam. Porque tem gente que fica presa ao sistema. E graças a Deus eu não sou preso ao sistema. Eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Como assim que você não depende do homem, você depende de Deus? Porque todas as pessoas que estão no nosso ministério, pessoas que abençoam esse ministério, são pessoas que quem domina elas, que quem conduz a vida delas é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que coloca dentro do coração dessas pessoas para ajudar a obra do Senhor. E tudo que nós fazemos tem que ser para edificação do reino de Deus. Tudo que nós estamos caminhando, irmão, é para edificação do reino de Deus. Então eu quero deixar um recado para vocês, que muitos estão incomodados com essa obra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê condição de você abrir os seus olhos e entender que a igreja é de Cristo. As pessoas que estão dentro dessa igreja é as pessoas que Deus colocou na sua vida para você cuidar nesse momento. E que você ama essas pessoas como você ama a sua esposa, os seus filhos. Ajuda essas pessoas como você quer ajudar a sua família. E você vai entender. Porque se a dor dessas pessoas não é a sua dor, meu irmão, tem algo errado em você. Você ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E muitas pessoas não entendem isso. Mas um dia irão entender. Porque Jesus morreu na cruz, não foi por poder, foi por amor. Um amor incondicional por todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. As pessoas que não estão na presença de Deus é pela ignorância de não querer aceitar o chamado de Deus. Porque Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário por todo ser humano, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A liberdade é para todo mundo. E mais uma vez eu vou te dizer, a nossa igreja não é melhor do que nenhuma outra igreja, mas nós estamos pregando a palavra de Deus. Estamos vivendo e lutando para pregar um evangelho. E conhecendo a verdade vai nos libertar. Tem muitas pessoas que estão caminhando há muitos anos e ainda não conheceram essa verdade. Muitas pessoas que estão nesse momento presas a uma depressão, a bebida, as drogas, a prostituição, a mentira, a idolatria. Pessoas que estão presas ao dinheiro. E assim vai. Mas na hora que essa pessoa verdadeiramente tiver o encontro com Deus, a vida dela nunca mais será a mesma. Na minha caminhada, do início dela até hoje, eu já errei muito e aprendi muito. Com os meus erros eu entendo que eu não posso desistir de buscar o meu alvo, que é a minha salvação em Cristo Jesus. Eu não posso desistir de ajudar pessoas. E eu tenho que aprender com a verdade, e essa verdade vai me libertando de todos os erros que eu já tive, e continua me libertando daquilo que eu ainda não fui livre. Todos nós, irmãos, todo ser humano, todo dia tem que buscar a liberdade de Cristo, para que nós possamos ter paz, ter alegria, para que nós possamos ser uma família em Cristo Jesus. Aqui na nossa igreja ninguém é perfeito, mas nós estamos aqui buscando um Cristo perfeito, um Deus perfeito, e uma oportunidade de ajudarmos o máximo de pessoas. Assim como Samuel louvou, por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Enquanto eu tiver vida, eu quero louvar a esse Deus. Enquanto eu tiver vida, eu quero lutar para pregar a verdade desse evangelho. E não importa, meu irmão, se você é pastor, se você é apóstolo, se você é bispo, se você, seja o que for, seja o que for. Quer me conhecer? Vem aqui na igreja, senta comigo. Me mostra dentro da palavra de Deus onde é que eu estou errado. Me convida
para ir na sua casa, eu vou com o maior prazer, vou sentar com você e eu quero que você me mostre dentro da palavra de Deus onde é que eu estou errado. Se eu estiver errado, eu vou chegar aqui, pedir perdão para a igreja, vou consertar e vou caminhar. E vai continuar do mesmo jeito, porque eu não tenho vergonha de reconhecer se eu estiver errado e caminhar na direção certa. A dificuldade maior das pessoas é porque elas querem viver aquilo que o homem pensa. Eu não estou preocupado com o homem, eu estou preocupado com o que Deus pensa. Porque Deus conhece o meu interior e o meu exterior. Deus sabe a minha luta para poder ajudar pessoas. Eu não uso da igreja para mim poder ser um grande homem. Eu uso da misericórdia de Deus na minha vida para mim poder caminhar junto com as pessoas que Ele colocou do meu lado. Aprendo muito, irmão, com as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. Aprendo muito. Porque instrua um sábio e ele se tornará mais sábio. Instrua um tolo e ganha um inimigo. E é assim que a gente está vivendo hoje. Muito tolo que tem se tornado nosso inimigo. Mas para a honra e glória de Deus, eu vou estar no monte orando, eu vou estar na minha casa orando, a gente vai orar para que Deus encha a sua igreja. Encha a sua igreja. Que você entenda que Deus tem grandes coisas a fazer. E as escamas dos nossos olhos têm que ser tiradas. E nós temos que enxergar o reino dos céus, não o reino da terra. O reino dos céus, onde Deus é o nosso Pai e todos nós somos os filhos de Deus. E na casa do Pai há liberdade. Na casa do Pai há amor. Na casa do Pai há o partir do pão. Na casa do Pai há acolhimento àquelas pessoas que chegam. Então, irmão, entenda uma coisa. Não é encher uma igreja de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas. É encher uma igreja de pessoas que verdadeiramente querem se arrepender dos seus pecados. Não adianta subir em cima do altar e louvar um louvor que vai trazer remorso para as pessoas. Não adianta pregar uma palavra que vai trazer remorso para pessoas. Porque o remorso, ele acaba quando as pessoas chegam lá na sua casa. Mas o arrependimento traz uma grande transformação na vida das pessoas e edifica todas elas. E a igreja vai ter filhos, não criatura. A igreja precisa de ter filhos de Deus. Todos nós que entramos, nós temos que ter um encontro, consertar a nossa vida onde está errado, para que nós possamos chegar à condição de sermos chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu te chamo nessa noite a estar orando e que nós possamos entender que diante dessa verdade, eu e você precisamos de viver. E você vai ser caçado, você vai ser caluniado, você vai ser defamado pelo evangelho verdadeiro de Cristo. Mas Cristo vai estar com você. O Espírito de Deus vai estar com você. Aonde você for, Deus vai te guardar e vai te abençoar. Plante essa semente na vida das pessoas. Ame a quem te persegue. Ore pelos seus inimigos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Deus, eu oro, ó Pai, por cada pessoa que o Senhor tem colocado ao meu lado. Oro, ó Deus, por essas pessoas, ó Pai, que têm tentado me perseguir. Essas pessoas que dizem e pensam, Pai, que são meus inimigos. Porque, Senhor, eu não tenho inimigo, Pai. Senhor, eu só tenho amigos. Porque eu não trato as pessoas segundo o que elas me tratam. Porque cada um só dá o que tem. E o que o Senhor tem me dado, ó Pai, é o que eu tenho para dar para essas pessoas. É amor, comunhão, é paz, é alegria, é gozo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão do outro lado desse momento. Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, entre, Pai, nesses lares. E cure, Pai, essas pessoas que se encontram enfermas. Essas pessoas, meu Pai, que estão passando por uma depressão, por uma situação difícil no casamento. Os seus filhos, ó Pai, estão perdidos aí nesse mundo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo acolha essas pessoas, que o Teu Espírito Santo transforme essa pessoa, abençoe essas pessoas. Pai, que nós possamos viver debaixo da Tua poderosa mão, segundo aquilo a Tua palavra nos ensina. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus, amém. Não consigo ir além do Teu olhar.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui